Então, do cenário, né? Falando do exemplo ali das fraquezas, pontos fracos internos e do externo, ou seja, situações externas atuais, enfrentadas ou evitadas, podem afetar negativamente o resultado. Exemplo: grande quantidade de trabalhadores, aumento dos custos, desconhecimento do cooperado sobre a concorrência, economia estável, mercado mais exigente, preço, ou seja, o cenário interno, né, das cooperativas e o externo. Então, os personagens da nossa cooperativa fictícia, então fizeram um estudo sobre os fatores interno e externo, que é o que nós acabamos de citar agora, os dois. Então, esses fatores afetam o mercado, onde se materializam as atividades. A interação desses fatores vai definir o conjunto de atividades necessárias para fazer-se chegar ao quê? Ao cliente. Serviços produzidos pela cooperativa. Em síntese, quando falamos do departamento comercial, devemos ter em mente a dinâmica do mercado, ou seja, reconhece o cliente ou consumidor entre a oferta e a procura de serviços, né? Então, é isso que é esse cenário interno e externo. Então, depois que nós falamos sobre esse nosso cenário interno e externo, então agora nós temos esse outro, ou seja, esse outro exemplo também que vai estar na página 239 da apostila, né? Aqueles que quiserem acompanhar. Então, ou seja, para realizar as funções, né, no caso do setor comercial, necessita-se interagir com os demais setores da cooperativa para executar os objetivos traçados conforme demonstra o quadro que segue. Ou seja, como que é esse quadro que nós estamos seguindo? Ou seja, é o setor financeiro, que são os recursos para os planos sociais, devem ser aprovados pelo setor financeiro. As decisões sobre vendas e preços são tomadas em conjunto por todos os colaboradores da cooperativa. O setor pessoal, não esqueça que nós já vimos todos esses setores também, né, na apostila lá atrás. Por ser responsável pela gestão de pessoas que atuam na cooperativa, também seleciona os representantes atendentes, ou seja, auxiliares com o perfil necessário à função comercial. A produção. Como responsável pela análise do mercado, o setor comercial identifica-se as mudanças ou as preferências dos consumidores e orienta o desenvolvimento dos bens ou serviços comercializados pela cooperativa. Ou seja, é o que vem sendo comercializado pela cooperativa. Então, a gente está falando na Cooper, a gestão se apoia no setor o quê? No setor comercial. Para o quê? Para conhecer o comportamento do mercado. Vocês já estudaram o mercado dos produtos. Assim, para planejar as ações estratégicas presentes nas relações comerciais da cooperativa, essas decisões são comunicativas a todos os colaboradores para esclarecer o quê? Quais são os objetivos que devem ser alcançados pela organização, ou seja, pela cooperativa ou pela empresa, né, ou pela outra organização. Essa atitude também revela-se a principal finalidade do setor comercial, que é fundamental alcançar o quê? Os objetivos estratégicos determinados pela gestão da cooperativa. Ou seja, para realizar as suas funções, o setor comercial necessita interagir com os demais setores da cooperativa para executar os objetivos traçados conforme demonstra esse quadro. Ou seja, então, são todos esses, né? Então, o setor comercial também depende de todos esses setores que nós já falamos. Ou seja, já estudamos as outras aulas anteriores ao longo da apostila, né? Então, tudo isso que a gente vem falando.
Então, depois que nós falamos sobre o nosso departamento comercial, outro item, né, depois do item departamento comercial, que nós já introduzimos, falamos como era o departamento comercial, como surgiu, como nasceu o comércio, né, que é tudo que aborda lá no começo da apostila do departamento comercial. Então, agora, o departamento comercial, nós vamos falar de compras, marketing e vendas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compras, né, que é o nosso item. As compras, além desses setores, o departamento comercial mantém-se uma estreita conexão com o almoxarifado, que vocês também já estudaram almoxarifado. Pois a Cooper, por entender que a proximidade e conhecimento do mercado são aspectos que fazem parte da especialidade técnica comercial, decidiu vincular esse departamento à área de compras. Por isso, o setor se responsabiliza por adquirir os materiais que a cooperativa necessita para o consumo, atendimento ao cliente ou abastecimento das áreas de produção e distribuição. Então, ao realizarem as atividades das compras, Marta e Renato, que são os nossos personagens da cooperativa, que a gente vem falando ao longo da apostila, verificaram que a aquisição de materiais, né, também obedece rotinas que inclui a recepção de alguns documentos e a elaboração de outros, né? Então, ou seja, estabelece também toda essa rotina, né? Desde que nós falamos lá no comecinho da apostila sobre aquela organização, aquele senso, que nós falamos sobre organização e a disciplina. Então, aqui também a gente pode estar falando sobre isso. Então, eles estão falando que a gente precisa de toda uma organização dos materiais, ou seja, precisa-se de documentos, ficha com dados cadastrais da pessoa, com o CNPJ, no caso de empresa, no caso que eles estão atendendo as pessoas que vêm até a cooperativa fazer as compras, ou seja, fazer como se fosse um cadastro, telefone, o telefone da pessoa para contato, um campo de observação que vocês julguem, né, que vai ser necessário para as informações técnicas. E a rotina, ou seja, a atualização do cadastro de fornecedores frequentes, ou seja, aqueles fornecedores que a cooperativa sempre está comprando, ocasionais ou prováveis. Documento preenchido por almoxarifado para suprir o estoque, ou seja, o almoxarifado tem que estar por dentro desse controle de estoque. O recebimento, né, a rotina também faz parte desse recebimento de requisições de compras enviadas do almoxarifado. Os documentos são a ficha que são anotados os principais dados da mercadoria, ou seja, da mercadoria que fala dimensão, modelo, marca, material e etc. E pode ser até o fornecedor, então tanto faz. E depois vem uma rotina detalhada, análise detalhada dos fornecedores para cada mercadoria. Depois um documento específico, ou seja, um material desejado, o preço, as condições de pagamento, prazo de entrega a serem informado pelos fornecedores. Ou seja, tudo aquilo que faz a parte de compras, ou seja, desse departamento de compras que nós estamos falando. A rotina deles é o encaminhamento, a solução de orçamento, documento, ou seja, uma forma de planilha também. Então, tudo isso esses jovens aprendizes podem fazer, né, nesse setor de compras, como Marta e Renato. Ou seja, relaciona os fornecedores consultado com as ofertas apresentadas. A rotina deles é um recebimento, uma análise dos orçamentos observados, ou seja, a quantidade, preço unitário, preço total, qualidade, prazo de entrega e condições de pagamento.
O documento que faz-se referência, ou seja, o orçamento recebido do fornecedor, configura um contrato bilateral, ou seja, de compra e venda.